Você sabia que não é o que entra dentro do homem que o contamina, mas sim o que sai de dentro dele? Claro, pensamos nos alimentos que a gente pode comer de uma forma errada, naqueles alimentos que podem fazer mal. Mas na passagem de Marcos 7, Jesus explica aos fariseus hipócritas que não é aquilo que a gente está colocando para dentro de nós que vai contaminar a gente. No caso, os fariseus eles estavam reclamando, indagando o Senhor Jesus por que os seus discípulos eles estavam comendo com as mãos sujas. E naquela época haviam tradições dos antigos que não se podia comer alimentos sem antes lavar as mãos. Eles não comiam sem primeiro se limpar quando eles vinham da feira, por exemplo. Claro, podemos ter um entendimento que é certo a gente lavar a mão antes de comer. Mas Jesus indagou eles sobre as questões espirituais. Que enquanto os fariseus eles se preocupavam demais com essa questão física, tradições religiosas, havia uma sujeira maior, que era aquilo que eles tinham dentro deles, a hipocrisia. E então Jesus ele cita vários pecados, várias situações em que o ser humano já tem dentro de si algo que é sujo, que é impuro, como a fornicação, a lascívia, os pecados. E então o Senhor Jesus ele diz que não é aquilo que o ser humano se alimenta que o contamina, mas sim aquilo que sai de dentro dele, porque o que está saindo de dentro do ser humano é porque já está lá, é o que já está dentro do coração do ser humano. Então, para você entender melhor essa passagem, medite lá em Marcos 7, capítulo 7, em que Jesus ele vai estar indagando os fariseus por conta disso, que eles estavam sendo hipócritas, porque eles estavam se preocupando mais com aquilo que eles comiam do que com o espiritual deles. Então pensemos nisso, porque mais vale a gente cuidar da nossa alma do que cuidar do nosso corpo é importante, mas o que é que vai permanecer para sempre? O que é que vai permanecer por toda a eternidade? Primeiro é a alma, para depois o corpo ser glorificado na vinda do nosso Senhor Jesus. Enfim, que possamos ver isso como um alerta de que não adianta a gente estar muitas vezes na igreja fazendo votos e tudo mais, na religiosidade e não viver, não ser a própria igreja, sabe? Mais vale a gente agir com sabedoria, analisar as nossas atitudes, o nosso proceder diário. Mais vale a gente considerar Deus em primeiro lugar e em segundo lugar o nosso próximo. Porque às vezes tem muita gente que está ali na igreja, fazendo seus votos, seus rituais religiosos, mas no fim fala mal do irmão. No fim, escarnece dos outros. Guarda mágoas dentro de si. Guarda coisas que não deveria guardar no coração. E o coração acaba ficando contaminado. Então é isso que acontece. Então que possamos ter cuidado com o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que devemos guardar o nosso coração. Nós devemos guardar o coração, porque a gente tem que ter um entendimento de que para chegar no coração, as coisas primeiro passam pela nossa mente, pelo espírito. Então eu posso decidir aquilo que vai entrar no meu coração. Porque as portas por onde entram as coisas dentro de nós, na nossa alma, são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Então, quando você vê alguma coisa que lhe escandaliza, aquela informação está entrando pelos seus olhos. Se você ouve que tem alguém falando de você, aquela informação está entrando pelos seus ouvidos. Mas antes dela ir para o coração, primeiro ela passa pela mente. Então, a mente é como se fosse um filtro. Então, que a nossa mente saiba filtrar aquilo que é bom. Então, beleza, se tem alguém falando de você, alguém vem dizer que tem alguém falando de você, simplesmente ignore. Coloque diante de Deus. E não aceite isso entrar dentro do seu coração, porque isso vai gerar mágoa, isso vai gerar alguma raiva, algum sentimento chato com relação àquela pessoa. E isso vai ser mal para você, não vai ser ruim para ela.
vai ser ruim para você, porque isso está entrando dentro de você, é um mal que tá sendo cultivado dentro de você. Então, tá contaminando todo o seu corpo. Por que que tem gente que quando tem mágoa, ela fica com depressão? Ou seja, todo o corpo dela fica enfermo. Todo o corpo dela fica enfermo. Ela fica doente, do corpo, da alma e do espírito. Porque, para você ver como uma coisa é séria, né? Como uma coisa é séria, e a gente precisa estar analisando tudo que entra, para depois isso não ser ruim pra gente. Então pense nisso. Não deixe nenhum mal contaminar você. Nenhum sentimento, nenhum pensamento ruim, errado, pessimista. Coloque as palavras de Deus dentro de você. Coloque aquilo que Deus tem preparado para você dentro de você. Que é justamente a palavra dele, que é o próprio Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus que nos purifica de todo pecado. Que você e eu possamos pensar nisso. Que você e eu possamos pensar nisso. Estou aqui passeando com os bichos. Mas é isso. Deus abençoe a sua vida, que você possa estar buscando a presença de Deus para você. Olha que coisa linda que Deus fez. Você vê, Deus faz coisa tão perfeita. Ele quer ver você também perfeito. Claro, a gente não pode ser perfeito totalmente, mas sabe quando a gente se torna perfeito aos olhos de Deus? Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente busca viver na justiça de Deus, na justiça do Todo-Poderoso. Então a gente vai buscar se limpar. Quando vem alguma tentação, quando vem alguma coisa, a gente não aceita, a gente foge. E é isso que a gente tem que fazer, fugir do pecado. Então a gente vê que o Espírito Santo ele vai transformando todo o nosso ser, o nosso interior, dia após dia, porque a gente vai buscando dia após dia aprender com ele. E ele vai nos ensinando. Porque não tem necessidade de que ninguém vos ensine, está escrito. Porque o Espírito de verdade, que nos guia toda a verdade, nos ensinará todas as coisas que a gente precisará aprender. E assim a gente vai não apenas purificando a nós mesmos, mas vamos alcançando o mundo para Jesus. Porque quem vê a nossa conduta, quem vê a nossa vida de paz, de alegria, de satisfação, com pouco até, fisicamente, mas espiritualmente com muito, é isso que importa. Então, que você possa pensar nessas palavras e crer que Deus ele quer o melhor para você, ele quer a eternidade para você. Se volte para ele, receba o Espírito dele e você vai ter vida, e vida com abundância. Deus abençoe e até a próxima.